gente! Como vocês estão? Resolvi aparecer aqui mesmo morrendo de vergonha. Acho que tem um pouco de luz no meu óculos, não sei se de repente vai ficar melhor sem óculos. E aí? Não, acho melhor com. Então, resolvi aparecer aqui, criei coragem, né? Porque não é uma coisa muito fácil aparecer aqui. Mas eu me incomodei com uma coisa esses dias, então, aquela história, né? Antes tarde do que mais tarde. Eu falei que eu ia falar sobre um assunto e eu não trouxe esse assunto aqui. E aí eu falei assim: não, eu preciso levar esse assunto porque ele tá me incomodando a ponto de eu sentir que eu tenho que falar sobre isso, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso, mas, enfim, o que aconteceu? Nossa, quanto mistério. Eu vi um post esses dias falando um post sobre design e achei engraçado, na verdade engraçado não, eu realmente me incomodei com o que ele estava querendo dizer, que falava o seguinte, a seguinte chamada, né, o primeiro título ali do post, porque hoje a gente pode considerar um post que ele tem um título, né, falava o seguinte: design não exige criatividade. Aí ele continua, né? Você pensa que para ser designer você precisa ser criativo? É aí que você se engana. Design é técnica, design é repetição, é prática. E isso me incomodou, porque assim, o que acontece, né? A gente vê algumas coisas aí, alguns posts, né? Porque hoje em dia parece que o mundo gira em torno do Instagram. Eu acho que é uma das redes sociais que mais, assim, as pessoas estão presentes, né? E por mais que às vezes a gente tenta ir para outras redes, pelo menos eu não uso mais Facebook, às vezes eu esqueço do WhatsApp, e o WhatsApp, né, na verdade ele é mais uma rede de conversa, mas acho que o maior parte do tempo eu passo no Instagram. Por quê que eu passo no Instagram? Porque quando eu conheci o Instagram, ele era uma plataforma de fotografia, né? A gente tirava as nossas fotos e era isso. E aí a gente mostrava a nossa vida de uma forma meio que uma fotografia artística, da maneira com que a gente gosta, né? E aí o Instagram ele foi modificando, né? Uma coisa natural, visando sempre essa questão do lucro, do capitalismo, porque nada é de graça, né? A gente tem que pensar que a gente tem uma rede social que a gente utiliza de graça, mas a gente não utiliza de graça. E hoje eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê ali e se a gente realmente acredita, sabe? Porque eu acho que as pessoas, elas acabam acreditando em tudo que elas veem ali. E aí eu vejo um post como esse, que a pessoa, ela vem falar sobre o design, e eu que sou formada em design, eu fiquei muito chateada, porque assim, parece que tudo que a gente estudou foi em vão, sabe? Falar que design não tem a ver com criatividade, não exige criatividade, foge de tudo que a gente estudou. Porque a faculdade inteira, o que eu me lembro e o que me marcou é eu ter trabalhado essa questão de utilizar a criatividade, sabe? De fazer coisas para desenvolver esse lado criativo. E aí vem uma pessoa e fala que design não exige criatividade. Então, assim, o que eu quero pontuar aqui e o que eu quero falar a respeito. Para quem estudou design, né, para quem realmente se formou em faculdade de design, sabe que é uma profissão difícil, porque a gente acaba muitas vezes saindo da área, que foi o que aconteceu comigo, né? Mas a gente não perde aquela coisa que a gente sempre teve de saber como que funciona, tudo que a gente viu, tudo que a gente viveu, estudar sobre arte, né? Estudar sobre criatividade. E a gente sabe o que a gente aprendeu, né? O que pra mim, o que eu vejo como design. Design é
é uma ferramenta que a gente utiliza para resolução de problemas, né? É uma profissão, né, que a gente utiliza para resolver problemas, né? Esse é o maior resumo sobre o que é o design. Só que o que aconteceu? Pela profissão não ter se regularizado, ficou esse nome design como, né, qualquer outra profissão. Você poderia ser um designer, então você pode ser um designer gráfico sem ter se formado numa faculdade, você pode ser um designer de sobrancelha, né, que a gente conhece por aí. E o que acontece? As pessoas, elas veem essa... Eu comecei a estudar agora sobre isso, tá? Eu não posso falar com propriedade, mas enfim, pelas pessoas estarem se formando, né, fazendo um curso de especialização de design UX, de design UI, né, design de experiência do usuário, né, como algumas pessoas já traduzem. O que acontece? As pessoas, elas estão se considerando designers, especialistas em design, porque elas fizeram um curso e trabalham e estão se dando bem na vida em relação a essa profissão. Só que o que eu queria considerar é que quem é especialista não é uma pessoa que trabalha pouco tempo no setor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que elas estão realmente trilhando aquele caminho, né? Tipo, eu quero seguir nessa profissão, mas eu tô falando coisa polêmica só por estratégia de marketing. E é o caso que eu vejo aqui, sabe? Tipo, eu vejo que é uma estratégia total de marketing, porque não tem a ver com design. O design, ele sim, ele resolve problemas de uma maneira criativa. E quanto mais criativo você é nessa área, mais você vai se dar bem, né? E aí a pessoa traz um assunto polêmico, por quê? Porque hoje se vende muito isso, né? Então a gente está usando estratégias de marketing para se vender que design não precisa de criatividade. Então aí você tem que pensar o quê? Você quer ser um designer? Você quer ser um designer meia boca? Porque ok, você pode conhecer as técnicas, você pode saber dos métodos e assim você saber fazer bem o seu trabalho de uma maneira técnica e você pode fazer o trabalho de uma maneira criativa. Então tem ambas as partes, né? Então, qual dos lados você quer escolher ali, né? Então é isso. É uma das coisas que eu queria pontuar, né? Pra mim, assim, essa é a maior besteira que eu já escutei e eu fiquei bem, assim, sei lá, desanimada, sabe? Eu ando muito desanimada com o Instagram. Porque a gente vê as pessoas, elas parecem que elas consomem esse conteúdo e acham que é só aquilo. E com o conteúdo que elas consomem de 1 minuto, elas são especialistas. Então não é bem assim. E nem com um curso de 1 ano você também não se torna um especialista, você se torna um especialista com muitos anos de experiência. Independente de faculdade? Sim, independente de faculdade. Porém, quando a pessoa, essa pessoa também, eu vi um vídeo dela, né? Porque daí geralmente eu vou pesquisar um pouco mais sobre pra ver, falar assim, né? Tá, beleza, ela fez um post que fala que design não exige criatividade. Daí eu geralmente, tipo, eu não vou simplesmente falar, não concordo e ponto. Eu vou ver o que essa pessoa tá falando, o que ela quer passar do ponto de vista dela, né? E aí eu vi que ele tem um canal no YouTube e ele falou, teve dos vídeos dele que ele fala justamente isso, que tipo, você não precisa de faculdade para ser designer. E assim, você realmente não precisa de faculdade. Se você for bom, né, nos programas, em sistemas, em aprender softwares de design, você pode se dar muito bem sem precisar de uma faculdade. Mas eu acho que a base como uma faculdade pra gente se tornar uma pessoa mais criativa e a gente explorar isso faz toda a diferença. Sem contar do olhar clínico que a gente constrói, do estudo que a gente faz. E parece que hoje em dia as pessoas não querem mais aprofundar, sabe? É isso que eu tô vendo e eu fico bem desanimada.
Então, esse é um recado que eu queria dar, que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre quando a gente vê alguma coisa. Ah, isso é tal coisa, sabe? Tipo, pensa, analisa se essa pessoa ela realmente está sendo coerente. E eu acho que se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que também aparecer. Então, por isso que eu tô aqui questionando isso. Eu acho que se a gente quer demonstrar que a gente pode mudar alguma coisa, é a gente falando sobre o que a gente sente, o nosso ponto de vista, e dessa forma a gente trabalhar para as coisas se construírem de uma maneira diferente do que a gente não acredita. O que eu queria deixar claro aqui é que quando a gente fala sobre design, existe um contexto e uma amplitude muito grande, né, para falar sobre esse assunto. Porque até quando eu me formei, foi a primeira turma de design, né? Antes era desenho industrial. Então a gente consegue entender como que essa profissão foi mudando ao longo dos anos consequentemente ela vai mudando, mas eu acho que isso já se torna uma coisa criativa, isso já se torna. Não, a gente tem que ir transformando, porque esse é o nosso papel, é de transformar. E isso exige criatividade. E a resolução de problemas exige criatividade, né? Quando a gente fala em qualquer habilidade, quando você está em algum tipo de trabalho, que mesmo que não seja designer, exige criatividade. Então, por que desmerecer uma ferramenta que hoje em dia por que desmerecer uma habilidade que hoje em dia vai ser uma das habilidades mais solicitadas pelo mercado de trabalho, sabe? Então eu fiquei bem desanimada com o que as pessoas estão propagando por aí. Mas é isso, eu queria falar que eu acho que se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que vir e falar também a respeito. Então é isso que eu quero frisar. Não é só técnica, não é só estudo. O estudo, sim, ele tem que estar por trás tem que estar por trás de tudo, não só de você entender a técnica, quanto você entender a criatividade. Porque estudar, né, a gente buscar conhecimento daquela questão, daquela habilidade, independente de se for técnica ou se for criatividade, a gente vai ter que estudar. E ele fala, design não é um dom, não é sobre ser criativo, você não nasce sabendo você não nasce sabendo fazer tela bonita. As telas bonitas são consequência do teu esforço. Sim, eu concordo com isso. Mas vocês conseguem entender como a pessoa ela tá sendo meio paradoxa? Porque se ela fala que você tem que estudar a respeito para você conseguir fazer tela bonita, você também tem que estudar a respeito da criatividade, sabe? Porque senão como que você vai fazer um negócio bonito? Não é só ir pelas regras. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. Nem sempre, tipo, quem é formado em design vai ter sucesso nessa área de profissão. Mas o que eu aprendi aqui, independente da área que eu esteja, o que eu aprendi na faculdade, gente, tipo, faz toda a diferença na minha vida hoje, sabe? E aí, uma coisa que, tipo, eu concordo com o que ele falou, mas não da forma como ele falou, com o que ele falou, é que é isso aqui. Realmente, para ser designer, como qualquer outra profissão, para você ser especialista e você se dar bem, e você ser um profissional competente, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa entender as técnicas, você precisa testar e mais de uma vez. E é assim que você vai chegar no resultado que você deseja, pro mais próximo do teu objetivo, porque sinceramente, a gente nunca vai chegar exatamente no objetivo, porque a imaginação, então assim, quando a gente fala de design, também a gente tá imaginando uma solução, né? Então a gente fala assim: "Ah, eu quero criar tal coisa porque eu acho que tal coisa vai ser legal". Só que às vezes a gente não consegue chegar nesse objetivo final, porque esse objetivo final ele requer um estudo e ele requer um sistema. O design ele tem muito estudo por trás, ele tem
primeiro o desenvolvimento da ideia e depois a gente vai pesquisar se é possível realmente concretizar essa ideia. Às vezes a gente vai ter que criar um protótipo para testar. Então, assim, como que isso não é trabalhar com a criatividade, sabe? Então, eu acho que a pessoa ela foi falha no que ela falou e eu só queria vir aqui expor a minha opinião sobre isso e falar um pouquinho mais sobre o que eu me formei. É isso, gente. Obrigada.